Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Cali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto. Boa noite! Estamos começando mais um Tudo é Negócio podcast, o seu podcast do empreendedorismo. Eu sou o Matheus Galdense. Eu sou Vinícius Ereni. E você que está nos assistindo ou ouvindo, já manda esse conteúdo para mais pessoas, compartilha, se inscreve no canal para fomentar o empreendedorismo e levar informações de qualidade. Bom, vou começar já anunciando nossos parceiros, certo, Vinão? Isso aí, nossos parceiros patrocinadores que estão com a gente aqui nessa missão de levar um conteúdo empreendedor legítimo, né? Exatamente, começando pela Cervejaria Germânia, que está com uma promoção na super novidade, até anotei aqui, ó, do Munich Hellens. Comprou um Munich Hellens, ganhou um growler de Pilsen. Como que é o nome? Fala de novo. Munich Hellens. Porra, não vou arriscar, não. Pô, vai ganhar um growler, mano. Aí, ó. Você Boa viu? promoção, hein? Comprou um, Ok, ganha galera? outro. Muito Exatamente. bom, muito bom. Então vai na League Shop da sua cidade e fala que você viu no Tudo é Negócio Podcast. Ganha o quê? Como é o nome? Como que é? Munich Hellens. Boa. É a isso. super novidade da Germânia, com vocês nos momentos mais felizes. É isso aí. Bom, agradecendo também o pessoal da Vila Nobre, Boutique de Carnes aqui da nossa cidade. Aproveitando esse final de ano, além deles terem a Boutique de Carnes, estão presentes em vários eventos da região. Se eu não me engano, até corrida, né, Vini? Cara, foi corrida de... Esqueci qual que era a corrida, mas eles estão em grandes eventos, cara. Acho que foi da Mercedes lá, Mercedes Cup, alguma parada Mercedes assim. Cup e também no pessoal da Full Time, sempre estão presentes com os Exato. nossos parceiros da Full Time, que em breve estarão de novo aqui conosco. Quer fazer um evento corporativo aí, final de ano pra galera, com churrasco bom, que a galera merece de vez em quando, né? Dá um toque lá na Vila Vila. Nobre, é isso aí. Aproveitando que apareceu aqui também, Eurico Negócios Imobiliários, Vinhedo, Valinhos, Louveira e Jundiaí. Comprar, vender, alugar, pessoal da Eurico Imóveis, nossos parceiros. E uma super novidade também, agora Eurico tem a parte de seguros. É isso aí. Precisou fazer uma cotação lá com o Eurico, que eles já conseguem, te vendem o imóvel e ainda te vendem seguro pro imóvel, já de uma vez só. Já tô anunciando que já tá aparecendo no patrocinado aqui pra mim, então já não é mais um Spoiler. spoiler, exato, já podemos divulgar aqui. E, olha lá, que gostoso, Sorveteria Ideal, a sorveteria mais tradicional da nossa cidade, com mais de 70 anos de tradição, os melhores sorvetes, qualidade imbatível. E também, se você quer ter sorvete da Ideal no seu negócio, dá um toque que eles também trabalham com B2B, colocam um freezer no seu negócio. Exato. Isso eu suspeito pra falar, né? No nosso negócio tem freezer da Ideal lá. Então, pô, sorvete sensacional. Não tem nem palavras pra descrever. Dá um confere, já veio aqui também o Luiz, né? Um dos sócios da Ideal já esteve aqui conosco no podcast. Bom, se você quer ser um parceiro, né? Entre em contato também. É isso. Agradecendo Cali Studios, esse espaço onde estamos transmitindo o nosso podcast, também está disponível para locação aqui em Vinhedo.
E, bom, vamos lá, sem mais delongas, certo, Vinão? É isso aí, bora pra cima que hoje mais um episódio daqueles lá, hein? Agradecer muito o nosso convidado por estar presente aqui conosco novamente. Boa. Vamos ter um bate-papo sensacional, tenho certeza, tem uma energia muito boa. E, bom, ele é fundador e CEO da Vira Comunicação, assessoria de imprensa. Para você que não conhece, vai saber depois desse podcast. Para você que já conhece, dá uma olhada lá no pessoal da Vira, que eles estão em Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. É isso mesmo. Ó, Perfeito. É. Perfeito. E isso é legal porque assim, ó, você que tá em casa não sabe o que faz uma assessoria de imprensa, ou tem dúvida, ou às vezes sabe, mas não sabe, sabe? Tipo, eu sou nessa, né? Às vezes acha que sabe, mas na verdade é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quer conhecer desse mercado, já compartilha esse vídeo que hoje a gente vai conversar com o cara aí, que faz isso há muito tempo. Tem grandes nomes aí dentro do portfólio deles. exatamente. Eu até separei alguns aqui, como Velho Barreiro, Renato Aragão, Filco, entre outros. Como é cuidar, né, desse monte de conta grande, de marca aí grande, assim. Responsa, hein? Exatamente, pô, principalmente do Didi, né? Que eu sou super fã dele. Cara, você sabe que a gente foi no Altas Horas, a gente gravou um tempinho, Altas Horas, e passou nesse sábado, no último sábado. E eu tava na plateia atrás do Renato. Eu fiquei impressionado tanto de gente que me escreveu falando, te vi no Altas Horas, te vi no Altas Horas, que eu sempre falo que é a força da TV, né? A gente vive muito no mundo digital, óbvio, mas o impacto da TV ainda é muito rasgante, cara, é muito forte. Então foi um barato. Tá lá, foi uma grande homenagem que o Serginho fez pro Renato. Foi bem bonito estar no programa. Mas confesso que eu fiquei impressionado com o tanto de gente que me escreveu dando feedback, cara. Foi bem legal. Você Bem nem legal. imagina que tanta gente assiste TV ainda, né? Não, e eu perguntava o que vocês acharam do programa, e as pessoas falavam, ó, gostei dessa parte aqui, vi isso daqui. Tava Joss Stone taca uma flor e cai no Renato, cai na cara dele a flor. A galera assistiu de verdade, assim, então é o que eu até sempre comento sobre isso, né? O que é a mídia, onde tá a mídia e qual mídia é a mais relevante. E, cara, a TV é impressionante a força que tem, ainda mais um programa como Altas Horas, né? Bem legal, cara. Você só aproveitei essa deixa pra abrir esse parênteses, foi bem legal, tá lá. Boa. Gui, já começa então com vocês, Guilherme Pichonelli, CEO da Vira Comunicação, que já entrou com tudo, isso cara. aí. Vai ter muito comentário aqui do Tudo é Negócio também, né? Exato. Mas, Gui, muito bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu mesmo, Vinícius. Valeu, Matheus. Tamo junto. E, cara, queria já que você começasse até daí. O que é a Vira, primeiro? Pincela aí pra galera o que é a Vira. Tá. E o que faz, né, a Vira? Perfeito. Bom, a Vira Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa e relações públicas. Eu separo bem as duas coisas. Assessoria de imprensa, a grosso modo, é uma empresa que é uma interface entre o cliente e o jornalista, entre o cliente e produtor de TV, entre o cliente e produtor de podcast. Então, tudo que envolve mídia, a gente faz uma interface, a gente faz um meio de campo. E relações públicas é a mesma coisa, só que com o mercado. E dentro de relações públicas tem um nicho que está crescendo absurdamente, que é o marketing de influência, que é você trabalhar a sua empresa com influenciadores, com formadores de opinião. E nesse segmento a gente também faz muito diferente. Óbvio que a gente adora o influenciador que tem milhões de seguidores, óbvio, mas a gente foca muito em pessoas que realmente são influenciadores daquele segmento. E acredita em mim, vários não têm nem Instagram, nem LinkedIn, nem nada. São pessoas que estão no mercado. E esses, para você fazer um mapeamento, é muito mais difícil. Então tem que ser muito assertivo, mas aquilo mexe no dia a dia das empresas. Certo. Um exemplo, a gente já trabalhou com uma loja exemplo, de uma grande empresa, uma indústria, que fazia eletrodomésticos de luxo. Entre os eletrodomésticos, um dos campeões de venda era a Dega. E a pessoa que mais vende a Dega no Brasil, que dá consultoria para, enfim, pessoas que têm muita grana, que gostam de ter uma adega cheia, não tinha rede social. Mas era um influenciador, era uma pessoa que ele falava... Líder de mercado. Líder de mercado. Era um consultor. Um consultor que ele tinha uma loja, a loja dele fornece para todo mundo e a gente tinha que conseguir mapear ele e chegar nele. Então é muito diferente de você mandar um produto e falar assim, posta para mim, porque não é essa a ideia. Conheça meu produto e vamos ver se faz sentido para seus clientes. E fez muito sentido. Então, esses casos, para mim, são muito emblemáticos. Óbvio, funciona muito o influenciador, tá? A gente cuida da Grow Brinquedos há muitos anos. E, para mim, é um marketing de influência super legal de fazer,
Porque eu acredito muito no que a gente vende. E o discurso da Grow é justamente, ó, sai um pouquinho da internet e vai jogar tabuleiro com seu filho, vai jogar um jogo físico, você vai ver como a interação é legal. E a gente já mandou para muita gente interessante, muita gente legal. E o Felipe Neto fez um post uma vez, post orgânico, e ele comentou que ele estava postando porque ele lembrou dele brincando com a família. Legal. Então, cara, isso é super legal, sabe? Quando você vê que o influenciador, você consegue chegar nele não pelo produto em si, mas pela história que você está vendendo. Perfeito. Tanto que essa é a nossa tagline, né? A gente fala que a gente dá voz a marcas e pessoas. Então, dar voz, para mim, é muito além de você falar o quanto a empresa está lucrando, ou quantas unidades eles têm, ou qual que é o plano de expansão. Acho que isso também faz parte da assessoria. Mas quando você conta a história e a pessoa se engaja com aquela história, ela tende a gostar mais do seu cliente do que de clientes que ela não conhece a história. Perfeito. É falar do produto sem falar do produto, né? Exato. Vamos dizer assim. Exato. E legal, então na verdade são duas frentes, só para ver se eu entendi. Uhum. A primeira é a assessoria de imprensa que faz a conexão entre seu cliente e as mídias, de Isso, modo geral. E a isso. outra que é entre os seus clientes e o mercado, de divulgação realmente. Mas os dois no final não são uma divulgação? São uma divulgação, mas com carimbos diferentes, na minha opinião. Entendi. Um exemplo, tá saindo muito na mídia agora, o único bar do Brasil, não é nosso cliente, gostaria que fosse, mas não é. O único bar do Brasil que está na lista dos 50 maiores bares do mundo. Eu vi isso daí. Então, assim, quando você vê esse tipo de notícia, automaticamente você quer estar nesses lugares. Então, uma premiação aconteceu fora, e eles foram lá, fizeram a premiação, ganharam, estão entre os 50, e aí vem a mídia em cima disso. Quando vem a mídia, é um carimbo do desejo diferente das outras coisas. O que acontece hoje, e aí que a gente tenta fazer com que isso seja muito assertivo, por a gente viver a época da hiperinformação, ninguém sabe mais onde viu o negócio. Então é muito comum falar assim, nossa, eu vi esse restaurante em algum lugar, falaram que é bom, mas não lembro o que era que falaram. Isso é muito comum. É muito tanta comum. coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Em geral, isso acontece na internet. Isso me fez quebrar um paradigma midiático lá na empresa, porque a princípio, mídia, quando se fala mídia, é a mídia tradicional. E aí a gente quebrou mídia. Para mim, qualquer lugar que tem mediador e tem público, é uma mídia. Então a gente começou com isso, a falar com Top Voice do LinkedIn, a falar com TikToker, a falar com Instagrammer. O podcast já estava no mapeamento há um bom tempo. Mas para mim, qualquer lugar que acaba sendo um lugar para amplificar a voz e o que meu cliente faz, eu tenho que estar nesse lugar. Então, quando a gente quebrou isso, foi muito interessante também, porque a princípio a assessoria de imprensa vai falar com o jornalista, é o padrão de mercado. Vamos dizer assim, antigamente seria TV, rádio. TV, rádio, jornal, revista impressa, e depois apareceu a internet e os portais. Que aí abre para vários e vários canais, vamos dizer assim, né? Isso, a internet de fato revolucionou tudo, inclusive o nosso mercado. O que eu costumo falar é assessoria é campo minado. Você tem que estourar em vários lugares para você conseguir, de fato, criar uma imagem pública. Boa. Então, para fazer isso, você tem que estar em tipos de mídias diferentes. Quem é da comunicação sabe, mas muito rapidamente, tem um dos teóricos que chama McLuhan, que ele fala que o meio é a mensagem. Tanto que dá nome a um dos principais veículos de publicidade do Brasil, que é meio e mensagem. Então, ele fala que de acordo com o meio, você muda a mensagem. Então, isso para mim é muito impactante, muito real. Então, a forma que meu cliente se comunica na rádio tem que ser diferente da forma que ele vai se comunicar numa revista, que é diferente da forma de um podcast. Então, você entendendo o meio que você tá, o veículo que você vai sair, você entende a mensagem que você quer passar. Porque uma coisa é eu estar num podcast de negócios, e que aqui eu sei que eu posso falar break-even aqui. Agora, se eu for numa TV aberta, eu não posso falar break-even. Não vão entender o que é. Mas o público tá do outro lado, já não entendi. E faz parte. E essa é a ideia mesmo. Quando você vai igual numa numa TV... conversa, né? É igual numa conversa, tem que saber quem está falando. Né? Exatamente. E não é nem uma questão de saber ou não, é questão de público mesmo. O público muda e é para mim, justamente num público que ainda não te conhece, que você vai conseguir captar clientes diferentes. Então, isso é muito comum para mim. Quando você está divulgando um produto, eu não posso só deixar que meu cliente saia nas mídias que já conhecem ele e aquele produto. Isso é muito básico. Então, quando eu pego e consigo agregar uma mídia diferente para o meu cliente, é quando ele vê que nosso trabalho faz sentido. Porque é muito estratégico. Então, um exemplo. A gente está conversando final de outubro. Todas as revistas de novembro, revistas impressas, já fecharam. Elas já estão com todas as matérias prontas, elas só não estão nas bancas. Mas já estão fechadas, provavelmente já está na impressão, elas já não dá mais para conseguir uma pauta lá.
Então, se eu fechar um cliente que ele vai querer falar de Black Friday, eu não posso ir para as revistas impressas. Eu vou ter que ir para outro tipo de mídia. Eu vou ou na mídia online, ou na mídia radiofônica, as rádios, ou vou num podcast, ou numa revista semanal. Aí dá, porque a gente ainda tem revista semanal. Eu ia perguntar isso daí. Porque tem coisas que às vezes estoura, tem a semanal para justamente introduzir dessa maneira. Exatamente. E é muito forte isso, porque se você pega uma revista como a Veja, que é semanal, é muito forte. É um público muito cativo. Eles conhecem as editorias, eles conhecem as colunas, eles sabem quem escreve. É uma revista muito consumida por quem ainda compra essa revista. Tá lá é muito diferente de estar num grande portal online de notícias, que também é importante, mas a absorção vai ser totalmente diferente. O jeito que a pessoa vai ler é totalmente diferente. Então, muito rapidamente, a gente tem 3 tipos de mídia, né? Mídia geral, mídia segmentada e a mídia customizada. A mídia geral é uma mídia disponível para todo mundo que fala de tudo. O Fantástico é uma mídia geral, a Veja é uma mídia geral. Você tem a mídia segmentada, que é uma mídia que ela só vai falar de determinados segmentos, que ela funciona muito bem, ela é muito forte. Revista Exame. Dificilmente você, apesar dela ter isso também, tá? Mas dificilmente você vai comprar Exame para ver qual filme você vai ver no final de semana. Você vai ver Exame para falar de negócios, para entender de negócios. A revista Forbes, para ver o mercado de negócios, os milionários. Tem uma editoria feminina muito legal lá. E as revistas customizadas são não revistas, né? As mídias customizadas são mídias que as empresas bancam para poder passar alguma informação para o público. Então, ela funciona como mídia, mas ela tem um recado daquela empresa lá. Um exemplo, a revista da Azul é uma mídia por excelência que é customizada. Assim como está tendo... Azul Companhia Aérea. Azul Companhia Aérea. Assim como a Gol também tem. Tem marcas de moda que tem a própria revista. Pouca gente sabe, mas a revista mais impressa no Brasil é da Wine, que é o Clube de Vinho. Então é uma revista muito forte, customizada. A Wine dá aquela revista para o público dela. Então, quem assina o clube ganha os vinhos e ganha uma revista. Se você fechar um cliente de gastronomia naquela revista, vai ser muito consumido. É isso que eu ia falar. Quem banca, então, essa revista, na verdade, são os anunciantes, né? Isso, os anunciantes. Que já tem um público muito nichado, específico ali, que tem um alcance. Para eles é interessante, eu achei super curioso. Por exemplo, na Wine tem um anunciante que é clube de café. O cara que tem um clube de vinho, muito provavelmente ele vai querer um clube de café, a mulher que gosta de vinho vai gostar de café e por aí vai. Então, tem muita sinergia com o público. Mas para mim, principalmente, acho que a ideia de quem faz é fidelizar o público. É uma coisa a mais que você entrega que vai ser legal de ser consumido. Sim. Então, quando você entrega aquilo, é uma revista muito boa, tá? Eu gosto dela. Então, tem uma seção dela que são receitas e quais vinhos você pode harmonizar. E eles sempre colocam 3 vinhos. Cara, se você gostar de uma receita, provavelmente você vai querer aquele vinho que eles estão colocando que é o harmonizado e você vai gerar um impulso de compra com aquilo também. Certo desejo, né? Mas é um serviço. Tem uma receita que é gratuita para eu fazer. Só que junto com essa receita tem um produto deles. Então, acho que é uma forma de você conseguir engajar seu público de uma forma diferente. Perfeito. Então, cara, deixa eu te perguntar essa questão que ficou na minha cabeça. Então, nessa parte de soltar para o mercado, que entra mais no sentido de divulgação, né? Você falou de 2 frentes. Uma de conectar a mídia, né? O cliente com a mídia, para ele aparecer, vamos dizer assim. Mas não necessariamente como propaganda, né? Isso. E o outro do mercado entra, né, mais nessa parte de venda mesmo, certo? Essa frente de mercado ou não? Não necessariamente. Na assessoria de imprensa, o cliente ele paga a gente um FII mensal. Certo. E a gente não paga nenhuma mídia, nunca. A Vira nunca pagou R$1 para mídia. Certo. Porque nosso poder é convencer o jornalista que nosso cliente faz sentido naquela mídia. Então a gente trabalha com convencimento, com oratória, monta um monte de argumento para poder falar que nosso cliente tem sinergia com a mídia. Na parte de relações públicas, a gente apresenta o mercado, mas não é a gente que fecha o negócio. Eu não negocio comercialmente com as empresas que eu falo. Entendi. Eu gero um interesse nas empresas, mas nessa hora é quem vai entrar o departamento comercial do meu cliente. Então, Faz exemplo. meio de campo só. Faz o meio de campo. Um exemplo, uma coisa que é muito importante para nossos clientes, a gente já fez vários, é o TEDx. O TEDx não é uma mídia. O TEDx é uma plataforma de palestras global, que seu cliente vai lá e ele fala do propósito dele. Sempre são palestras curtas, né? Se eu não me engano, o limite são 22 minutos. E todo cliente que vai lá, ele fala o quanto aquilo foi importante para a carreira deles. Porque é um público muito grande que começa a ter contato com o seu cliente. Então você consegue
via relações públicas, fazer com que você seja mais conhecido. Então, o ideal, no fundo, é ter relações públicas, assessoria de imprensa, uma boa empresa de marketing digital e o cliente fazendo as coisas. Perfeito. Era até isso que eu ia perguntar, porque no caso então tem que estar bem alinhado com a estratégia de marketing do cliente, o trabalho de vocês, né? Isso. E tem vários momentos que a gente é o marketing. Tem vários momentos que a gente se reúne com o marketing e fala o que a gente tá vendo do mercado também. Dá até um exemplo, Gui. Qual que é a diferença na prática, um case que você tiver, Aham. de assessoria de imprensa e de relações públicas? Tá. Só para ficar mais claro. Bom, vamos lá. Assessoria de imprensa, eu vou comentar de um case de um cliente que virou amigo meu. Vocês vão ver eu falar muito isso. Nossos clientes, a gente se torna de fato amigo deles, porque a gente entra muito profundamente na história deles e você também cria uma admiração por esses clientes. Mas tem um cliente que eu adoro, que chama Bruno Sindona. O Bruno, ele faz prédios para classe C e D, mas com muita qualidade. Então a gente conseguiu entender que ele fazia, tanto que várias mídias soltaram, o cara que faz prédio de rico para pobre. E esse insight a gente teve depois de visitar uma obra, que é o que eu sempre falo. Eu uso muito um workshop lá na Vira, que é um editorial de um jornalista que chama Humberto Werneck, que chama A Arte de Sujar os Sapatos. Cara, você não faz assessoria de imprensa do escritório. Você tem que ir até o cliente, você tem que entender o que aquele cliente fala, você tem que ouvir o que estão falando dele. E eu visitei a obra desse cliente e eu vi como que era o produto dele. Cara, o que ele usa no prédio dele é realmente as coisas de primeira linha. São prédios baratos. Hoje deve estar na faixa de 230 mil, 240 mil reais. Ele está lançando um, para vocês terem ideia, do lado do shopping Cidade Jardim. Mas é um cliente com propósito muito claro, que realmente é mudar a vida das pessoas. E para isso, você tem alguns papos que mudam a sua vida também. Então, eu sempre falo para o assessor, se ele não é impactado pelo cliente, ou se ele não vê motivo para divulgar aquele cliente, me chama para a gente conversar, porque ele não pode ser assessor daquela pessoa. Hoje na Vira a gente tem quase 80 colaboradores, né? Então a Vira, se não dá certo com um, eu vou ter que achar um assessor que vai admirar aquele cliente também. Então eu lembro que uma das primeiras conversas com o Bruno, eu perguntei quantos metros quadrados era o apartamento dele, que é uma pergunta padrão de mercado. E ele falou desse jeito, ele falou assim, cara, nem me pergunta de metro quadrado, eu não vendo metro quadrado. Eu vendo mudança de vida. Então você começa a entender que o propósito dele é diferente. Aí ele falou, eu tiro a pessoa que está numa comunidade para colocar no primeiro apartamento deles. É quando a pessoa sai do aluguel de uma casa que é muito na periferia para colocar num apartamento que ele vai ter segurança, vai ter uma quadra, vai ter uma piscina. Eles escolhem a cor das janelas. Assim, isso muda completamente a vida de uma família. Muda completamente. O pai poder ir trabalhar sem ficar com medo se o filho tá na rua e se ele vai pro crime ou se ele vai ser roubado, se vai acontecer alguma coisa. Muito forte o propósito dele. Muito forte, muito forte. E para até arrepiar de falar, porque o Bruno é um cara que eu admiro muito. Agora, esse prédio que ele vai fazer no Cidade Jardim tem a ver com 1000 coisas, inclusive com política. Mudou o loteamento de São Paulo, o zonamento de São Paulo. Antes, onde ele vai fazer hoje um prédio, se eu não me engano, para 210 famílias, iam ser 8 mansões. Eu ia falar isso, porque ali, vamos dizer assim, seria classe A. Então, ele conseguiu fazer isso daí puxando esse propósito também de transformação. Isso. Tanto tem várias matérias, se vocês colocarem Sindona e Cidade Jardim no Google, vocês vão achar as matérias que a gente fechou sobre isso. Legal. Porque não muda só o fato que a pessoa está morando num apartamento. Ele demora muito tempo para estar no trânsito. Sim. Isso vai mudar também. Escola, formação básica, tudo se torna mais perto quando você muda o lugar que você está morando. Então, é uma pauta super bonita de falar, e isso foi totalmente via mídia. Isso é um exemplo de assessoria de imprensa. Isso, foi mídia. O Bruno é mídia, a gente conseguiu muita mídia para ele. A gente mapeou várias coisas. O Bruno foi Under 30 da Forbes, que é uma das pautas mais fortes do Brasil, porque ele entrou na Vira, acho que ele tinha 28 anos, se eu não me engano. A gente tá junto há muitos anos. Há uns 6 anos, 7 anos, o Bruno é nosso cliente. Já indicou vários clientes do mercado imobiliário pra gente. Então ele saiu no Under 30. Hoje ele é do Conselhão do governo federal. O Bruno é um cara que aconselha o governo do que fazer. O Bruno tem um projeto que tem a ver com financiamento imobiliário, que é, cara, das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Então, é uma cabeça pensante, é o cliente pensante. Então, isso sai na mídia, isso dá muita força para ele em mídia. Perfeito. É muito diferente ele conversar com o investidor com as mesmas ideias, sendo a mesma pessoa, só tendo as ideias, e quando aquela pessoa que ele vai conversar digita o nome no Google e vê tudo que esse cara saiu. Entendi. É o que eu falo, a gente não muda o trabalho do nosso cliente, a gente muda a percepção que o mercado tem do nosso cliente. Então isso é fundamental para eles.
Posso contar até uma outra história que é Ok. bem interessante sobre venda de quadro, mas vamos para assessoria, para relações públicas. É, eu falo isso. Esse daí foi um ótimo exemplo. Tem umas perguntas também depois do Bruno. Vou até falar assim que eu não tenho o nome Fica à dele. vontade, essa é a ideia. A Grow, quando entrou na Vira, conversei muito com o marketing deles e precisava vender mais produto. A assessoria de imprensa ajuda a vender produto? Ajuda, mas não é muito propósito. A assessoria de imprensa, primeiro ela cria autoridade, depois ela cria sinergia, e aí talvez a pessoa compre, mas não é tão direto o caminho. Tem momentos que dá para ser direto, tá? Sessão de serviço é um pouco mais direto. Posso comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Grow, a gente entendeu muito rapidamente que para eles o produto era marketing de influência, que era influenciadores postarem os produtos e isso ter um impacto direto no público e ter impacto de venda. Só que só mandar o produto é muito pouco hoje. E impressionantemente, não sei porquê, é o que 95% das empresas fazem. Vai lá, manda o produto, é uma carta padrão, a pessoa pega, posta, eles mandam para o cliente como clipagem e tá tudo certo. O que a gente fez? A gente manda uma carta para o Vinícius. Ele falou assim, Vinícius, a gente sabe que você tem um restaurante japonês, então a gente está aqui te mandando um brinquedo que você vai poder cozinhar em casa com seu filho, tem a parte japonesa, então ele vai ver a gastronomia oriental de uma forma lúdica. O Vinícius vai perceber que é para ele aquilo. Esse é bom, hein? Ele é bom, você viu? Não, vai direto. Não, as pessoas percebem que é para eles, de verdade. E no final, fala assim, ó, e se você gostar, tá aqui um código para você falar para os seus seguidores, o código Vinícius10, só falar, colocar no nosso site que seu cliente vai ter um desconto. E é real esse desconto. Se você entrar no site e não colocar, você não vai ter o desconto. Então, realmente só vai ter acesso àquilo quem for o público do Vinícius e com o voucher dele. Isso deu muito certo. A Grow ainda é uma empresa conhecida, muita gente conhecia, a gente mandava uma caixa grande, era bem impressionante a caixa. A gente cuidou de uma outra marca menor. E aí, o que a gente fez? Na carta, eu tô contando um segredo que eu não devia contar, mas vou contar. Conta pra gente. Na carta ia um QR Code. Aí a pessoa batia o QR Code e aparecia a diretora da empresa falando com o Vinícius, falando com o Matheus. Diretamente, você uma Direto. mensagem direta. Direto. Todo mundo que a gente mapeou, e assim, dá um trabalhão. A assessoria de imprensa tem que confiar muito no que está fazendo, porque Você pode não ter nem retorno, às vezes, disso daí, né? pode ter zero retorno. Você pode mandar para 30 influenciadores, todo mundo receber e ninguém bater o celular e ver o vídeo. A gente pedia para fazer isso. A gente se comunicava com eles no meio do caminho. E quando eles batiam, era muito legal ter uma mensagem para eles. Teve uns influenciadores que eram produtos para bicicleta. E ele tinha dado um problema na bicicleta dele e a gente tinha o produto ideal para a bicicleta dele. Cara, na hora que ele recebeu, ele postou. Na hora, porque ele viu que a gente entendeu a dor dele. É, falta com direto na dor. Então, o RP, no caso daí, é relações públicas, Isso. certo? Isso daí conversa muito mais que o marketing que a assessoria de imprensa, certo? Da empresa? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Conversa. Porque pra mim isso daí que você tá falando é muito mais um exemplo de marketing, assim, né, no meu conhecimento, na minha vivência. Falando isso daí, eu falo, puta, é uma puta ação de marketing. Sim, mas é que a assessoria de imprensa, quando ela está bem azeitada com o cliente, ela propõe ações também. E é da ação que a gente propõe que pode sair mídia. Porque a gente entende muito rapidamente qual mídia vai ser importante para o nosso cliente naquela hora. Então, tem mídia... Vou usar um exemplo muito rápido. Acho que eu até contei para vocês no jantar que a gente teve. A gente já cuidou de um restaurante de japonês de luxo, ticket médio de 800, 900 reais, Sim. e que a gente estava numa concorrência com outras assessorias de imprensa para pegar essa conta. Todos os concorrentes eram assessorias de gastronomia, ou seja, eram assessorias que só cuidavam de restaurantes. Nichadas, né? Nichadas, 100% nichadas. A Vira, a gente faz gastronomia, mas a gente faz outros diversos mailing. A gente faz moda, a gente faz luxo, a gente faz mercado imobiliário, a gente faz celebridade, a gente faz, de fato, vários mailings, tem especialistas em cada mailing. E aí, na conversa que eu fui com eles, a grande dúvida era, por que a gente não vai fechar com vocês, são mais gerais, não com quem é especializado nisso? E minha resposta foi, porque o público de vocês não está na mídia de gastronomia. E até foi estranho para eles ouvir isso. Falei, como assim? Não está nessa mídia? E não estava. Porque um restaurante com ticket médio tão alto, você tem que trabalhar mídias de moda, mídias de luxo, mídias de desejo. É diferente. A pessoa que consome gastronomia, ela gosta muito daquele mercado, mas não necessariamente ela vai ser convertida em vendas. Por isso que eu falo que a assessoria de imprensa também pode trabalhar vendas em alguns casos. Tanto que era muito legal. Eles mapeavam quem ia no restaurante.
em algum momento, quando eles sentiam vontade, eles perguntavam como as pessoas vinham. E vários vinham pela mídia, e vários de mídia de luxo. Depois eles ganharam uma estrela Michelin, e aí nosso trabalho foi ficando mais fácil. Depois eles ganharam 2 estrelas Michelin. Então, assim, foi um trabalho de entender onde está o público daquele cliente. A gente está com um cliente muito forte agora de tecnologia, que é B2B. Muito forte, um dos maiores do Brasil. E aí a diretora de comunicação falou que queria as revistas aéreas. Ela falou assim, eu não sei exatamente onde o nosso público está, mas eu sei que eles viajam muito. Então, em algum momento, a mídia aeroportuária vai impactar nosso cliente. E aí a gente colocou elas no nosso mapeamento. Então é muito uma troca com o cliente. Mas quando você entende o seu cliente, você entende qual mídia ele tem que estar. Legal. Yogi, vocês conseguiram fisgar esse restaurante aí através dessa estratégia? Foi quando eu mostrei a editoria de gastronomia da Vogue para ele. Eu mostrei para eles. Ele falou assim, mas faz sentido a gente sair na Vogue? Porque a Vogue, por excelência, é uma revista de moda. Demora para a pessoa perceber que a Vogue também é moda, comportamento, luxo. Ela não é somente moda, elas são várias coisas e ela é uma revista muito bem feita. A editoria de cultura da Vogue é uma das melhores do Brasil. Talvez não seja o primeiro impulso da pessoa quando quiser ler cultura e comprar a Vogue, mas é realmente ótimo as coisas que eles fazem. E para mim, tem uma coisa na assessoria de imprensa que eu acho que é como o ser humano pensa. É muito legal quando você é pego de surpresa por uma coisa que você não quer ser impactado, mas tem a ver com o seu gosto. Então, às vezes, você vai entrar no UOL para ver quanto foi o Palmeiras. Só que no meio do UOL, você vai falar assim, nossa, olha essa notícia aqui, gostei dessa notícia, você vai clicar. Isso é a importância da mídia, quando você consegue surpreender também o cliente. Hoje, o Media Training, a gente faz muito Media Training também, que é um produto de assessoria de imprensa, quando a gente faz um treinamento com líderes, com CEO. Quase nenhum CEO do Brasil mais, das grandes empresas, fala da empresa em si, ele fala de propósito, ele fala de mudança de vida, ele fala do motivo daquela empresa existir, e não do core dela, do trabalho que ela faz. Isso muda muito, porque hoje eu sinto que qualquer mercado que você pegar, tá? Até os mais nichados, minimamente você vai ter 3, 4 concorrentes. Então imagina que você está no supermercado comprando shampoo. Se você não tem uma escolha predileta, se você sempre vai lá e compra determinado produto de acordo com o preço, do estado que você está naquele dia e tal, para você ser impactado por uma empresa, vai entrar o lance da admiração. Se você está em dúvida em 3 produtos, mas você já ouviu alguma história legal de um daqueles produtos e ele está a um preço parecido, você vai para aquela história. Perfeito. Então isso muda muito, posicionamento. Exatamente. E é interessante você estar falando, porque assim, tá vindo na minha cabeça, a gente tá falando do lado bom da coisa, né? Só que também o trabalho de uma. Eu não sei, me fala qual a vertente que entra isso, tá? Se é mais assessoria ou mais RP, né? Relações públicas, no sentido de apagar incêndio também. Tá. Né? Isso entraria mais a parte de relações públicas, né? Ou não? Assessoria mesmo. Porque, pelo que eu entendi, de modo geral, assessoria gera mais autoridade. Né? De posicionar nos lugares certos para gerar essa autoridade do cliente, tal, da marca, da pessoa, do CEO. Já RP é mais empacotar o negócio, parece, né? Eles são trabalhos irmãos, assim. São parecidos na forma de similar, fazer. até para distinguir, que para mim tá um pouco difícil complicado. ainda. Vamos lá. Quando acontece o gerenciamento isso que você está chamando, a gente chama de gerenciamento de crise, tá? Quando acontece alguma coisa que a gente tem que rapidamente apagar incêndio. Qualquer coisa que acontecer na esfera de relações públicas vai sair na mídia também. A mídia, inclusive, é uma primeira preocupação, porque aquilo viraliza muito rápido. Então, toda vez que a gente entra no gerenciamento de crise, 2 coisas. A gente entende a história inteira com o cliente e a gente tem que ver que o cliente está correto. E se não tiver, o cliente tem que pedir desculpa para a sociedade, tem que pedir desculpa, conversar com os jornalistas, explicar o que ele vai fazer para sair daquela história. Mas quase todos que eu cuidei e que eu me lembre, o cliente estava correto no que ele fez. Mas no meio do caminho, tem coisas que acontecem que é uma narrativa que foi colocada e que não era exatamente aquilo. Pode ser fake news, pode ser desinformação, mas quando sai um lugar falando sobre isso de um jeito errado, é muito difícil você conseguir pegar a linha histórica de descobrir onde saiu para você consertar. Quando dá ruim, normalmente escala rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Teve um caso que eu não posso falar o nome de quem é, mas eu posso contar a história. De uma cliente nossa que o contrato dela com uma emissora venceu. A gente, nos bastidores, já sabia quais eram os caminhos que iam acontecer a partir dali. E quando foi para a mídia, falou que ela foi demitida da emissora. E isso para a imagem faz total diferença. Uma coisa é, encerrei esse contrato, estou indo para outro lugar por vontade própria.
E a outra coisa foi demitida do lugar. Não fez um bom trabalho. É. É o que soa já. A expressão ser demitida, ela tem uma coisa muito pesada, né? Que eu acho uma grande besteira, porque, enfim, acho que tem pessoas que podem ser demitidas, vão para outros lugares e arrebentam, em outros lugares vão super bem. Mas nesse caso não era uma coisa positiva. E foi numa sexta-feira à noite, por isso que eu não esqueço. E aí eu e a coordenadora, a gente se ligou de telefone e começamos a trabalhar para explicar a história correta para os jornalistas. E aí rapidamente a gente conseguiu, tanto que no dia seguinte estava tudo corrigido. Mas foi um trabalho muito rápido. Sai a primeira, você já tem que correr, porque começa a viralizar. Começa a Aí que entra viralizar. o relacionamento também, né? Que aí Totalmente. Você tem que ter várias... Não, se você não tem o celular do jornalista, você já era. Então, puxando até essa ponta aí do relacionamento, o trabalho de assessoria, o RP, enfim, o que for, ele exige bom relacionamento com toda a mídia, né? Vocês têm essa preocupação também, assim, de puta, tamo bem com todo mundo? Como é que tá a nossa rede de contatos ali com os canais? Tem que ter, e a mídia ela é muito rápida. Muda muito jornalista, abre novas mídias, o jornalista estava num lugar, está em outro. Então você tem que acompanhar o mercado com bastante celeridade. E é uma troca, né? Porque ele também quer bons conteúdos para Sim. ele assinar, né? Sim, eu acho que hoje em dia o trabalho de assessoria de imprensa é bem visto pelos jornalistas. Quando eu comecei, não era o trabalho mais bem visto. Era muito difícil algum jornalista entrar na faculdade para ser assessor de imprensa. Todo mundo quer entrar para ser jornalista da Globo, ou para cobrir futebol, ou para mudar o mundo. Geralmente é na parte do jornalismo mais tradicional que os estudantes querem estar. Hoje mudou muito. Tanto que a Vira está numa parceria muito legal com a PUC, que chama Jornada do Aluno. Eu estou dando aulas na PUC toda terça. Inclusive, amanhã eles estão lá, eles vão conhecer a Vira amanhã, começou na semana passada. Legal. E hoje em dia eles entram já buscando assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa, ela tem a pauta antes. Então ela tem que escolher qual jornalista ela vai trabalhar. Então tem um feeling de jornalismo muito grande naquilo. Eu conto muita história, eu vou contar mais uma muito rápida. A gente fechou um cliente uma vez e a gente tem que ser governante da nossa conta. Tanto que fizeram um rebranding da Vira e as duas figuras que os clientes, os colaboradores, a figura que mais viam a gente era governante e criativo. Ou seja, a gente fala que é para a pessoa fazer quase uma consultoria, mas a gente também traz ideias que não estavam no radar. Isso é o que foi mapeado da Vira. A gente fechou um cliente muito legal no Rio de Janeiro. Fomos para a reunião, que a gente chama de kickoff, né? A primeira reunião com o cliente. Ele falou, nós estamos chegando no Brasil e eu já conversei com um amigo meu de um jornal que chama Valor Econômico. É uma das mídias mais fortes de economia do Brasil e é muito forte mesmo. Então a primeira notícia já vai sair lá. A partir dessa notícia, vocês entram em jogo. Aí eu levantei minha mão na reunião e falei, muito legal, gostei, é muito bom, posso fazer outra estratégia? E, cara, para fazer isso, você tem que ter um pouco de ousadia e coragem. Mas você mandou bem porque você não desaprovou de primeira, né? Não, porque tava ótimo. Se fosse exatamente, cara, o Valor Econômico tem uma força impressionante mesmo. Mas só que qual que foi sua estratégia? Então, o que eu mapeei? Era um player internacional, eles estavam vindo da Europa para o Brasil. Eles tinham uma força muito grande, eles estavam indo para o lugar no Rio, que era um lugar revitalizado do Rio. E aí a minha estratégia foi trabalhar com agências de notícias internacionais. Talvez é a única coisa melhor do que o Valor Econômico, a única. Porque quando você sai numa agência de notícias internacional, o mundo inteiro te vê, e a agência, com a crise do jornalismo, as redações contratam as agências para poder usar as notícias dessa agência. Então, muita mídia paga a agência para ter as notícias dela e poder publicar nos veículos deles. Isso é muito comum. Então, você vai ver no UOL, você vai ver na mídia tradicional, Forbes, Exame, Estadão. Na mídia tradicional, você vai ver matéria da Bloomberg, você vai ver matéria da Reuters, matéria do New York Times. Eles reaproveitam as matérias dessas agências internacionais para estar divulgando Isso, eles pagam um valor por mês para poder usar essas matérias e tudo que está lá está à disposição. Não é que eles vão usar tudo, mas eles usam partes do que tá lá. Associated Press, tem várias agências muito grandes no mundo todo. E a nossa estratégia foi falar com uma agência internacional. E eles adoraram, eles piraram. Deu tudo certo. Essa pauta... vida pessoal e trabalho, né? Eu nunca esqueço que eu fiz essa reunião, deu 2 ou 3 dias eu fui viajar. Eu lembro de eu fechando a pauta na praia, cara. Eu falando com o jornalista de férias, falando, essa notícia é muito importante, você consegue me dar um retorno. E não é... E
se eu não tô esquecido, o cliente deu uma semana pra gente trabalhar. A agência internacional, senão ele ia continuar com a estratégia. E tá certo, ele tem garantia mesmo dele. E aí eu pedi feedback e consegui. Aí saiu na Reuters. E eu não esqueço, cara, eu devo ter esse print em algum lugar. Os investidores piraram, cara. Tanto que eles colocaram, vira brilhou, porque, cara, a gente conseguiu muito mais mídia do que... Que depois foi um efeito em cascata, imagino. Aí Totalmente. aqui todo mundo quis acabar também divulgando. Se eu não me engano, essa da Reuters saiu em 42 lugares no mesmo dia. 42 no mesmo dia. Nacional, você disse. Nacional e internacional. Saiu na Europa também. Que legal. Porque eles eram um player português. Que legal. Então, assim... E depois de um tempo, eles também saíram no valor econômico. E, de novo, tá? Cara, não seria desmérito nenhum sair no valor, porque o valor é importantíssimo, é das grandes mídias de negócios, talvez a mais forte de negócios do Brasil, junto com o Globo News e tal. Mas você deve ter triplicado, quadriplicado, assim, a notícia, vamos dizer, com essa estratégia que você acabou puxando para eles. E Sim. vocês mensuram isso em alcance? Por exemplo, quanto valor econômico alcança? Tipo, Tem um isso? negócio que eu não concordo, mas existe, que chama análise de centimetragem. O que é isso? Você pega o quanto saiu do seu cliente, o tamanho do que aquilo saiu, seja no impresso, no online, e você faz as contas de quanto seria aquilo se ele pagasse. Então, se fosse uma publicidade, o que você ia conseguir, o quanto você ia pagar? Tanto que o nosso ROI, cara, tem cliente que paga X mil reais por mês e o ROI é de mais de 1 milhão, dependendo do mês. Só que assim, eu não acho uma métrica correta. Ela existe, a gente usa, inclusive, mas eu não acho correta. Porque a publicidade... Você vai, você paga e você sai do jeito que você quer. Aquele espaço vira seu. Você aluga um espaço no jornal ou na TV para você falar do que você quiser. Quando é assessoria de imprensa, eu acho que o jeito que a pessoa lê e que ela encara aquela notícia, ela tem mais autoridade. Ela gera uma outra expectativa. São estratégias que têm que estar alinhadas, tá? Uma dá força para a outra, inclusive. Mais um exemplo, que não é cliente nosso, mas que eu adoraria que fosse, quem sabe um dia. Comecem a analisar a estratégia do Boticário. Cara, o jeito que o Boticário sai na mídia é muito interessante de ver. Porque eles saem em mídias para falar de inovação, para falar de sustentabilidade, para falar de liderança, para falar de Brasil, para falar de várias coisas que não é só o produto que você vai consumir na loja. Chega um momento que você fura essa bolha. E é aí que você se torna uma empresa muito relevante. A gente tem vários casos. A Selmi, que é a nossa cliente, que é aqui da região, acabou de ganhar o prêmio Top of Mind da Folha. Isso é muito legal. A Britânia Filco, que também é nossa cliente, eles saíram no... A Britânia saiu como a empresa com mais share de mídia no ano passado. Isso é muito forte. Então, assim, para você fazer isso, você tem que entender muito bem o produto. Você tem que aprofundar aquele cliente. Eu falo muito isso pro cliente, tá? Ninguém sabe quantos watts faz o negócio acontecer. Tem tantos watts, tal potência. Isso é muito impalpável. Tanto que no nosso treinamento, a gente sempre fala, explica o que isso muda a vida das pessoas. Porque a pessoa é impactada com aquilo. Depois você pode falar que tem 800 watts, 1000 watts. Dados técnicos. Né? Que é importante e é uma métrica. Mas quando a pessoa vê que aquilo vai mudar o dia a dia dela, é quando ela tende a consumir. Pra mim isso entra muito em marketing, velho. Então, muito marqueteiro. Mas é é muito marketing, legal. né? A gente tá na caixa do marketing. Empresas grandes empresas, quem conversa com a gente é o marketing. A gente é um braço do marketing em grandes empresas. Empresas menores, a gente é quase um braço do diretor, do CEO e tal. Mas nas grandes é o marketing que a gente conversa. O marketing ajuda muito a gente. E essas grandes empresas puxam mais para relações públicas? Pros dois. Faz os dois serviços. Eu acho que todas as grandes que a gente tem os dois contratos. De assessoria de imprensa e de relações públicas. E até dentro da Vira, isso são contratos separados, diferentes. São contratos separados. Cara, São equipes separadas. Entendi. São equipes separadas. Era uma dúvida que eu tava também. Porque para mim é unificável, então não. Então são contratos separados e até... E são produtos diferentes, né? As equipes se conversam muito, elas estão no mesmo ambiente. Mas a gente pode atender um cliente em assessoria de imprensa e ele ter outra empresa de marketing de influência, ou a gente só fazer marketing de influência e conversar com a assessoria de imprensa de outro lugar. Não legal, tem... Vocês não travam isso daí também? Não. A gente fica muito atento ao mercado, de verdade, a gente pega vários contratos. Quando o cliente começa com a gente uma curva de confiança, ele tende a ir passando trabalho pra gente. A Vira tem um perfil, talvez é um pouco da minha cabeça isso, antes de jornalismo eu fiz ciências sociais, né? Que é um mercado profundo, assim, você tem que conhecer com muita profundidade para você falar sobre alguma coisa.
As ciências sociais é isso, é uma ciência, só que do lado social. Então não adianta você criar em cima de poeira as coisas. Então a gente aprofunda muito o nosso cliente. Tem várias vezes que a gente vai para uma reunião com um cliente, em kickoff, por exemplo, que a gente faz, cara, uma análise de história, das redes sociais, do site. A gente fala coisas que o próprio cliente não lembrava. E ele vai lembrando das histórias, ele vai puxando por coisas. Então é muito legal porque a nossa equipe, existe todo um trabalho antes de ir para a mídia. Isso vocês vão me cortando, né, que eu falo pra caramba. Eu falo isso, treino e jogo. Eu trago essa metáfora para o nosso mercado. Qualquer atleta de alto rendimento que você pegar, ele vai treinar 95% do tempo e ele vai jogar 5% do tempo. Em humanas, em geral, as pessoas vão direto pro jogo. O que seria o jogo do assessor de imprensa? Começa a ligar pro jornalista, faz contato. E eu venho de uma outra linha. Para eu falar com o Matheus, eu vou ter que saber muito sobre o Matheus. Porque senão eu vou ser mais uma ligação ou mais um recado de WhatsApp que o Matheus vai... Não talvez vai te dar muita moral ali. Se a mensagem for muito o que você está procurando naquele momento, talvez. Mas eu não vou conseguir te impactar para pautas futuras. Eu preciso que você seja um contato meu de fato. Então eu tenho que olhar seu LinkedIn, eu tenho que olhar as matérias que você já fez. É muito diferente eu chegar aqui para vocês como um desconhecido e eu falar, pô, eu vi aquele episódio que vocês fizeram, o pessoal da sorveteria, pô, foi incrível. Depois eu fui lá, provei o sabor que ele falou. Quando vocês veem que eu tô conhecendo do que vocês estão falando, eu falo assim, ô, o Guilherme fez a lição de casa, é um cara que sabe do que a gente tá falando. Ele não chegou aqui do nada e começou a tagarelar. Gera mais uma conexão autêntica, vamos dizer assim. Exato, uma sinergia, tanto que talvez eu não me... Deve ter um ou outro, mas jornalistas que eu não... Ou que eu não conversei fora da redação, ou que a gente não tomou uma cerveja juntos, ou que a gente não falou sobre a vida. Cara, em geral, para você ter um contato que ele vai te responder com sinceridade, você vai ter que ter eu acho que tudo quando tem uma... Não sei se é o termo ideal, mas um carinho dos dois lados, não é só trabalho. Eu lembro de uma jornalista mineira que ela chegou em São Paulo e a gente começou a chamar ela para ir nos nossos eventos, nas nossas pautas. E existiu uma sinergia de, tô chegando em São Paulo, o que eu faço em São Paulo? O que é legal, o que não é, onde vai, onde não vai. E, cara, a gente é contato até hoje. Hoje ela é editora de uma das maiores mídias do Brasil. Essa história eu tô contando deve ser de 6, 7 anos atrás. Então, assim, quando você nunca deixou de ser pauta, nunca deixou de ser um trabalho, mas quando você cria essa sinergia, é diferente. Mas isso é louco, que isso daí transcende qualquer nicho, né? Qualquer nicho. Isso É o relacionamento. Qualquer nicho. Né? é interessante, claro, o jornalista e o assessor de imprensa, eles sobrevivem disso, né? Mais nítido, né? Mas em qualquer negócio, esse relacionamento autêntico e a conexão genuína traz fruto, né? Sim, pega o bom vendedor de qualquer coisa. Bom vendedor de sorvete na praia. Cara, ele oferece mais do que passa. Para ele passar, falar o que ele tá vendendo e alguém pedir, é porque a pessoa quer muito sorvete. Agora, se ele chega e faz um discurso, fala que ele tá lançando um produto novo, que ele tá fazendo com um ingrediente diferente, essa aqui é novidade no verão, só a gente faz esse, você não vai achar em outro lugar. Cara, você vai começar a criar um outro lance com aquele vendedor. Mas é a argumentação dele que muda. Perfeito. Eu lembro que uma vez a gente foi numa praia do Rio e o cara tava vendendo empada. É difícil comprar coisa na praia. Cara, eu comprei na hora. O moleque vendia muito bem. Tanto Você que nem gosta de empada, né? você acaba comprando porque, cara, você... Cria conexão. Ele merecia vender, cara. Sério, era muito legal o jeito que ele abordava as pessoas. Não era invasivo. Tem isso também. Ele não ficava enchendo o saco pra você comprar. E tem um lance que é muito de confiança, né? Você começa a reparar, não era só com a gente, ele vendia pra todo mundo, cara. E tinha clientela fixa também. Então você percebe que que tem qualidade naquilo. Tanto que era bom pra caramba o produto. Mas é isso, você oferecer e torcer pra alguém pedir porque você tá fazendo básico é contar muito com a sorte. Vai ter. Vocês já devem ter visto alguém que só passa vendendo sorvete, alguém fala assim, vem cá, por favor. Porque aquele cara que é o sorvete, não é mérito do vendedor. É um produto de muita necessidade ali, Isso. né? Tudo mais. Isso. Quem foi? Eu fui numa palestra uma vez. Não vou lembrar, ele é conhecido. Que ele vendia coisa na praia, ele conta a história dele. Ele mesmo, cara. E ele conta, o pessoal falava assim, viu, você vende tal coisa? Vendo. Você consegue? Consigo. Ele não vendia, cara. Ele ia correndo buscar só pra fazer a venda e conseguir. E ele viu que ele podia vender mais conexão, coisa. Exato. Então tem aquilo, né? Eu lembro que... A gente foi também, muito boa a palestra dele. A palestra dele é muito legal. É muito legal porque mostra como a oportunidade
tá por aí, às vezes você tem que, de fato, se jogar, porque se ele não se jogasse, ele não ia vender para determinados públicos. E ele foi trazendo produto que ele nem vendia, cara, justamente para conseguir garantir a venda. Perfeito. Acho que todo mundo, em algum momento da carreira, faz alguma coisa pela primeira vez. E vai ter medo de fazer esse negócio. Só que é muito diferente quando você tá com medo, mas você faz uma puta análise, um estudo, você vê o mercado lá fora, e aí você vai fazer aquilo talvez por você fazer a primeira vez, mas com muita vontade de conhecimento não do exercício, mas de tudo que você já viu, que a gente chama de benchmark, né? Capaz de você fazer melhor que quem tá no mercado há muito tempo. A gente passou por isso. Quando a gente pegou o primeiro cliente de gastronomia, a gente não fazia gastronomia. Só que a gente aprofundou tantos caminhos, cara. Eu lembro que eu via muita mídia gringa. O que é pauta lá fora? Aí você descobre que o prato final é o de menos. Você vai falar da vida do chefe, você vai falar de algum ingrediente exclusivo, você vai falar do lugar que ele tá. O produto final, ele, cara, tem uma cadeia gigante até chegar no produto final. Isso para qualquer coisa. Pode ser para uma celebridade. A celebridade, o produto final é a novela, é o filme. Mas e tudo que vem antes? O que eu mais pergunto hoje para os meus clientes de qualquer área é: qual que é o motivo para o público admirar você? De qualquer área. E às vezes essa pergunta, o cliente tem a resposta na ponta da língua, mas é muito voltada para o tamanho. Eu sou o segundo maior do Brasil, eu sou o primeiro do Brasil, nesse segmento eu sou o que mais vendo. E eu acho interessante o dado de vendas, não é que eu não acho, eu acho ele super importante, inclusive. Mas, de novo, a conexão não está aí. A conexão não está aí. Se eu... Cara, exemplo bobo. Eu sou de uma cidade chamada Araraquara, que é interior de São Paulo. Cara, quase todo mundo que liga para mim e fala assim, eu sou de Araraquara, já cria uma conexão. E para a pessoa falar isso, também sabe que eu sou de Araraquara. Uhum. Então, esse ponto de conexão é importante. Último ponto para vocês verem como pode ir longe. Uma jornalista que é muito amiga minha, a gente é gateiro. Eu gosto de gato, ela gosta de gato. Ela curtia meu gato no Instagram, eu curtia o gato no Instagram dela. E assim, gato. Um dia a gente começou a conversar de trabalho. Mas a conexão foi uma coisa pessoal que ela sabe que eu gostava e ela gostava. Um gosto pessoal, cara. E isso fez a gente ter sinergia de ser amigo, assim, de internet, e isso gerou negócios. Perfeito. Mas não foi uma... Isso eu falo muito pro cliente, não pode ser forjado. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de gato. E não é sustentável também. Não tem como, não tem Mas, como. Gui, vamos lá, dou um exemplo, assim, que imagino que você já deve ter passado. Vou falar de crise, né? Que Aham. deve ser os mais complicados para vocês. Sim, Tem sim. uma crise daquelas lá, tudo mais, cara, que você tem que resolver e talvez suas conexões ali não estão chegando onde você precisa. Tá. Você já passou por isso? Tem algum exemplo que você conseguiu se sobressair, você conseguiu estar fazendo para estar... para estar resolvendo a situação? O jornalista... Porque você não tem tempo, às vezes, ou até mesmo isso você conseguiu usar algum caminho para se conectar de uma maneira mais genuína? Sim, teve um caso muito sério que a gente pegou. Era seríssimo, envolvia a morte de um colaborador. E em geral, não são todos os casos, no gerenciamento de crise a gente bate muito de frente com o jurídico das empresas. Porque, cara, em gerenciamento de crise entra o chefe do jurídico, entra todo mundo. Todo mundo que é importante na empresa aparece em gerenciamento de crise, porque é uma coisa muito, muito pesada. E o jurídico, ele corretamente está olhando a parte legal. Eu estou olhando a parte da imagem. Eu estou vendo lá na frente o que o público vai pensar se a gente rapidamente não esclarecer aquela história. Então, esse caso, o jurídico estava muito certeiro que eles iam ganhar na justiça. E, entre aspas, eu falei um negócio lá, falei assim, pouco me importa se vocês vão ganhar ou não. Isso vai demorar anos para acontecer. Eu preciso amanhã dar uma resposta para os jornalistas. O jurídico não entende que você tem que dar uma resposta para o jornalista. Na época era uma TV grande que ia fazer uma matéria sobre isso, e eles, de fato, pressionam muito a gente para explicar o que está acontecendo. Eu entendi a história inteira, era muito pesada. Foi uma coisa premeditada pela pessoa que acabou fazendo, era um suicídio, tá? É muito pesada essa história, por isso que eu vou contar ela bem de leve. Eu passava madrugadas lendo o laudo de ML, lendo o que a psicóloga da empresa tinha conversado com aquela pessoa antes. Basicamente é uma história de uma pessoa que foi afastada de uma empresa. Toda vez que ela ia ver se ela ia voltar ou não, o psicólogo não deixava ela voltar. E aí ele ligou para um diretor e falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Eu não tô bem em casa, eu preciso trabalhar. E no primeiro dia que ele volta, ele comete suicídio dentro da empresa. E aí, quando você entende a história inteira, e tem vários detalhes nessa história, você consegue mostrar para o jornalista a história de verdade.
Só que essa história, você não fala por telefone. Você vai até a redação conversar com o jornalista. Dá muito trabalho. Só que não é um follow de 10 minutos, é um papo de 1 hora com o jornalista, 1 hora e meia, você mostra documento, porque a empresa estava correta nesse caso. Para a mídia, a primeira notícia que saiu, se vocês lessem, vocês iam condenar muito a empresa. Então, para a gente entender, a gente entrou com muita profundidade. Talvez, eu acho um pouco ousado isso, mas talvez eu fui a pessoa que mais leu. Cara, e é assim, é insano, porque você consome muita coisa muito pesada, os jornalistas ficam no seu pé. Então, tanto que teve um jornalista que depois de bastante tempo ele falou assim, putz, ainda bem que eu não dei essa matéria, porque você realmente estava correto no que você estava me falando. Então, mas isso é um equilíbrio muito louco, né? Porque a mídia quer o que vende, no geral. Uhum. Vamos dizer assim, né? É a manchete que vende, né? O título que vende, o clickbait, vamos dizer assim, né? Que vende. Uhum. E não é sempre que ele quer realmente saber a fundo o que aconteceu, mas também ele também não pode dar furo, né? A mídia ela tem uma responsabilidade sobre aquilo, tá? Inclusive jurídica. Mas na maioria dos casos, a gente nunca precisou acionar o jurídico da empresa para conversar com alguma mídia. Tanto que uma das leis básicas do jornalismo é ouvir os dois lados. Então, vocês já devem ter visto isso muito em política, tá? Que a gente não faz. A gente não faz mais política há bastante tempo. E graças a Deus, na minha visão. Imagina como deve ter sido, né? Não, é um mercado que... Eu acho que assim, se tem alguma coisa que muda o mundo é política, mas não fazemos mais. Sim, Por vários perfeito. motivos. Mas qual que é o ponto? Quando você vai trabalhar aquele cliente, o gerenciamento de crise dele, você tem que começar onde nasceu o problema. Da onde veio aquilo? Então você entende, por isso que eu falo da linha de raciocínio. Quando você entende essa linha de raciocínio, você consegue agir muito rapidamente. E eu penso muito como público. Assim, se eu lesse essa notícia, o que ia acontecer? Então, o que vocês veem muito de político? Você vê que a pessoa, sei lá, foi indiciada. E aí ela manda uma explicação para a mídia lê. Recebemos aqui um comunicado oficial que diz isso. Eles leem aquele comunicado oficial ou aquilo é publicado. Então, a mídia sempre ouve os dois lados. É praxe do jornalismo isso. Aí depois vai para a justiça e aí, se for condenado ou não, isso também é publicado. Mas mesmo se você tiver errado, você mandar um comunicado explicando o que aconteceu, a mídia vai publicar. Entendi. Que é uma coisa que, assim, também não vou entrar muito nisso que não é um propósito, é falar de negócios, mas o meu mestrado foi sobre fake news, desinformação e pandemia. Então, eu condeno muito hoje o fato de quando é uma questão de saúde, entra a pauta de economia. E a gente via muito isso, colunistas de economia falando se o Brasil devia fazer lockdown ou não. Aquilo era uma questão sanitária, não era uma Sim. questão de economia. Tanto que tem mais pesquisas que os países que se fecharam, fecharam lockdown de verdade. Economicamente voltaram muito mais rápido de quem não se fechou. Então isso aconteceu muito na mídia brasileira, tá? Ninguém tomava decisão, e a decisão na pandemia veio do judiciário. A Justiça do Maranhão foi a primeira a fazer lockdown. Porque entrou numa crise muito séria. Mas esse é outro assunto, qualquer dia a gente Perfeito. conversa. Ô Gui, só para dar tempo, cara, voltando um pouco nessa parte do empreendedorismo, eu queria que você falasse qual foi a maior dificuldade, você como fundador e CEO da Vira, que você sentiu nos primeiros anos de empresa, vamos dizer assim, seja a parte financeira, a parte de time, de gestão. O começo é grana, né? A gente é tudo, quem já empreendeu desde o zero sabe disso. Você faz tudo na empresa, você é o financeiro, você é o jurídico, você é o motoboy, você é a cabeça, você faz um pouco de tudo. O que faz você, obviamente, aprender pra caramba sobre aquele mercado e sobre as outras áreas. Mas é grana. A gente abriu em 2010, a gente tá fazendo 14 anos agora em outubro, uma empresa muito pequena, uma empresa eu era um menino. Hoje eu tenho 39, há 14 anos atrás eu era bem novinho quando eu decidi empreender. E acho que a grande dificuldade é quando você vai empreender e você tem um outro trabalho que era mais estável e você tem contas para pagar. Eu sempre falo que um dos meus maiores pesadelos foi quando eu tive que pedir grana pro meu irmão pagar um boleto de carro para mim. Meu irmão pagou, me ajudou pra caramba naquela época. Porque, cara, chega um momento que você trabalha igual um maluco e mesmo assim você não tem grana. Empreender é isso. Não é uma coisa que você vai... Acho raro quem abre o negócio de primeira dar certo, sabe? Então, se você abrir, entendendo que durante 2, 3 anos você vai trabalhar pra caramba pra fazer aquele negócio vingar, eu acho que o empreendedor ele vive melhor. Porque é muita dor no começo. Eu lembro que a gente abriu com 3 clientes.
E um quarto cliente, que ele era grande, esse cliente sozinho praticamente pagava mais do que os outros 3. Ele nunca pagou, ele deu calote na gente. Cara. Ele falava assim, ó, espera dar 3 meses, eu pago tudo de uma vez. E era um cliente que eu visitava E a casa, aquele cifrão tudo. alto, vocês, não, esse daqui vai Não, salvar tudo. E precisando, não podia falar, não, se você não pagar, a gente para de fazer. A gente precisava da grana. E no fundo, era uma pessoa mal intencionada. A gente fez muita coisa legal pra ele. Eu tenho tudo guardado até hoje. Teve uma época que a gente parou de cobrar ele, mas ele nunca falou que deixaria de pagar. Você falou, não, eu pago, ó, só tá acontecendo tal coisa aqui. Não era nem a época do Pix, nem Pix ele podia falar que ia fazer na época. Mas foi bem no começo e foi ruim porque, justamente por causa dele, algumas contas foram ficando pra trás. Boa. Mas eu acho que é isso. A gestão entra depois que você começa a contratar algumas pessoas. Isso é outra coisa. Acho que o empresário vive melhor quando ele entende que as pessoas não vão trabalhar igual ele. As pessoas não vão ter o carinho que ele tem pela empresa. Você vai achar gente muito boa. Hoje, na Vira, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que tem gente lá que manja mais do que eu em várias partes do trabalho. E se o empresário não deixa isso acontecer, ele está fadado ao fracasso. Porque entra gente mais nova, entra outra forma de fazer, entram jornalistas novos. Eu brinco muito. Tem jornalista que eu conhecia que, cara, eles aposentaram, eles não trabalham mais. Eu faço isso há 14 anos. A pessoa que já tinha uma certa idade naquela época, hoje não está mais trabalhando. Sim. Então é legal quando vem a nova geração também te ensina um monte de coisa legal. Isso acontece muito na Vira, muito mesmo. Mas é perfeito Animal. isso que você falou, cara, que não adianta, né? O empreendedor às vezes tem empresária, tem esse viés de achar que um dia vai achar pessoas que só pensem igual ele, que vão ter o mesmo carinho. E não é por mal. Realmente você construiu aquela parada e o sentimento só tá ali dentro, né? Sim, sim. E você pode ter visões diferentes e complementares. A gente tem pessoas num perfil totalmente diferente do meu, dentro da empresa, e que são extremamente de alto nível, assim. A galera trabalha muito bem com um jeito diferente do meu. Isso é Perfeito. super viável e acho super saudável, inclusive, para uma empresa. E Gui, eu queria te perguntar, cara, vocês como uma assessoria de imprensa, enfim, dentro de todas as vertentes que vocês têm lá dentro, como é que vocês mensuram, qual o índice, o indicador que vocês usam para saber o resultado que vocês estão gerando? Ó, tem duas coisas. A primeira, aquilo que eu falei pra vocês da análise de centimetragem, dá pra Sim. você falar assim, ó, se você pagasse esse influenciador, ele cobra R$40 mil por post. Eu consegui isso de graça. Perfeito. Então, isso acontece, de você ter essa métrica de quanto custa. Tem, nos dois mercados, tá? Tem um press kit e um media kit, que basicamente é a informação daquela pessoa e quanto que ela cobra para colocar uma inserção publicitária nos trabalhos dela. Então, esse valor é sabido, é de mercado, então você faz uma conta básica. No jornal, na revista ou no portal, você vê o tamanho daquilo e você faz um paralelo, se fosse publicidade, quanto custaria. Certo. Em geral, a gente não precisa fazer isso. E, de novo, graças a Deus. Porque o cliente ele sabe quando a pauta é boa. O mercado comenta da pauta. Nesse ponto, você mostra para ele quanto você conseguiu gerar de economia para ele. Isso. Mas a pauta boa, o cliente ele rapidamente percebe. As pessoas comentam com ele, ele é chamado para as coisas, ele recebe mensagem do WhatsApp, ele recebe e-mail, ele recebe direct, porque a boa mídia, ela é bem consumida. Sim, mas não dá para mensurar, tipo, ó, ali deu tanto de resultado. Claro, na internet hoje é mais fácil, né? Não dá pra você cravar o número exato. Tem plataforma para isso, a gente paga uma plataforma para isso. Uhum. Que você, vamos supor que tudo é negócio, é meu cliente. Aí eu vou lá, eu tenho uma hashtag não, perdão, eu tenho palavras-chave com tudo é negócio, com o nome de vocês dois, e começo, tudo que sai na mídia com o nome de vocês, você começa a medir. Então, hoje é feito de um jeito digital, mas antes era super legal, vinha grifado nos jornais, era o Mano que fazia, era tudo grifado. Então, tudo que sai com o nome de vocês vai para uma plataforma. Você fecha o mês e a própria plataforma te dá conta que aquilo valeria em termos de valor se você pagasse. Entendi. Só que assim, é um valor muito alto, muito alto. Por isso que eu falo que a assessoria de imprensa, em termos de autoridade, é uma das formas mais eficazes de você sair sem gastar muito. Porque você vai pagar um FII mensal pra gente e a gente vai convencer a mídia de que você tem que sair lá. Então eu até posso mostrar para vocês depois. Uma mídia muito boa numa revista nacional vai valer uns 40, 50 mil reais. Isso é mais do que a gente cobra por mês, uma mídia. Então, quando você junta 3 mídias dessas, mais uma TV, você começa a fazer um ROI gigante. Teve uma empresa que a gente cuidou que ela queria ser vendida, ela pegou tudo que saíram de mídia, mostrou para o investidor quantos milhões aquilo representava e ele foi comprado. Legal. Então, até em negociação a gente entra, cara. Uhum. Porque
O quanto você sai de mídia tem a ver com o valor de mercado que você Principalmente pra possui. fechar cliente, né? Imagina aqui, ó. 3 anos de vir aqui pra você, só nessas mídias que a gente conseguiu tá adentrando. Exatamente. Imagina que vocês vão sair numa lista dos 10 principais podcasts feitos no interior de São Paulo. Cara, vai ter vários, vocês vão estar Amém. lá. Aquilo vale uma grana. Porque um monte de gente que vai estar olhando o podcast vai colocar aquilo. Um exemplo bobo, cara, como a mídia funciona. A gente vai fazer 14 anos, vai ser nossa festa quarta-feira, depois de amanhã. E a gente tava procurando lugares em São Paulo que abrem 2 da tarde. Cara, foi difícil ir um por um. Então a gente recorreu à mídia. Lugares em São Paulo para você fazer happy hour da empresa. Tem umas 4, 5 matérias sobre isso. A gente tá fechando com um desses que a gente viu na mídia. Perfeito. Então, a mídia, o Google funciona, é a comprativa, né? Quando o cliente quer comprar, ele vai no Google e ele vai digitar o que ele quer. Se tem uma matéria legal sobre aquilo, ó, exemplo, tem 2 coisas que eu acho importante falar, mas exemplo claro sobre o lance do ativo. Vocês já viajaram para algum lugar fora do estado de São Paulo? Uma cidade que vocês não conheciam, além de indicação e pessoas da internet. Onde vocês foram buscar? Onde vocês iriam jantar? Quais lugares vocês iriam visitar? Google. É a nossa geração, né? Pela internet. Pela internet. E se tem uma matéria legal falando assim, 5 lugares imperdíveis para você ir em Foz do Iguaçu. Você vai clicar naquele lugar se você estiver indo para Foz do Iguaçu. Totalmente. Então, isso é a importância de uma assessoria de imprensa. Outro ponto que eu falo muito quando tem a ver com mídias e qual mídia é mais relevante para o cliente. Eu uso a seguinte afirmação. O que você leu na internet ontem? Ontem era domingo, não vale. O que você leu na internet sexta-feira? Esquece. Você vai lembrar uma coisa ou outra que você viu na internet. Você falou, é muita informação, muita informação. Muita informação. Se eu puxar de vocês, talvez falar assim, ó, sexta-feira aconteceu tal coisa. Não, você vai associando, eu faço esse caminho Isso, aí, normalmente. aí se você for consegue puxando, você vai lembrar, mas não vai estar na sua cabeça de primeira. Se eu perguntar para vocês qual foi o último livro que vocês leram, um livro físico, ou qual foi a última revista que vocês leram, provavelmente vocês vão lembrar. Porque aquilo está envolvido com outros atos que não é só da comunicação, é o ato do humano de sentar e ler. É o que eu brinco, ninguém lê. Você não vai achar nenhum maluco que faz isso. Por isso que eu falo que a gente é meio maluco na internet. Você não vai achar ninguém com 20 revistas abertas, lendo uma um pouquinho de cada vez. A gente faz isso na internet, exatamente isso. Só que em vez de revistas são as abas. Você vai, aí chega a mensagem no WhatsApp, você responde, aí você tá com fome, você pede o iFood, as abas estão lá, e você vê outra coisa, você abre outra aba pra você não esquecer de ler aquilo. Então, a gente parte do pressuposto que a gente está se comunicando. Mas a minha linha é que tem momentos que você está se incomunicando. Isso foi tema do meu TCC, né? Comunicação e incomunicação. E a gente fala que são irmãs gêmeas. Você já não consegue entender quem é, quando você está se comunicando e quando você está se incomunicando. Perfeito. Não é uma coisa de emissor para receptor. Quando o emissor escreve aquilo, ele sabe o que ele está falando. Mas o receptor, o jeito que ele vai ler aquela notícia muda completamente. Completamente. Por isso que a pauta de TV, eu falei do Altas Horas, né, quando começou o programa. O Altas Horas, a pessoa está no momento descansando, na casa dela, um momento feliz, é sábado de noite. Ela não tá na loucura do trabalho. Então, óbvio que quem tá lá... Cara, quantas vezes eu assisti Altas Horas, ouvi alguma música e botei na hora da minha playlist porque eu não conhecia aquela música. É um lugar para eu descobrir as coisas. Ouve uma música no dia a dia, numa playlist, a mesma música. Só que com você nessa correria da segunda e da sexta. Você se arrepende que você não botou no Shazam na hora, né? É isso. Você fala assim, eu ouvi, não lembro nem de quem que era. E é um problema da hiperinformação. Então, Totalmente. o nosso lance é conseguir entender qual mídia vai fazer sentido para aquele cliente. Perfeito. Cara, muito bom, velho. Você ia falar alguma coisa? Não, agradecer mesmo, até É. do parte do horário, né? Pra Sim. você ir agradecendo pra não Imagina. te atrasar. Não, e é isso, a conclusão que eu chego dessa conversa aqui é que a assessoria de imprensa é um trabalho muito importante no negócio, porque não é só simplesmente o cliente aparecer, né? É isso, eu acredito que se for falar de grosso modo, é aparecer, mas com estratégia, entendendo qual é o melhor lugar, pra quem e como, né? Eu acredito Exatamente. que é isso. E até mesmo no sentido também de proteção de marca também, que é a intergestão de crise que você falou, né? E uma coisa que eu falo muito, Vinícius, muita gente pergunta, principalmente no nosso Instagram, se está no momento de ter uma assessoria de imprensa. Eu ia perguntar isso, Gui. Não, e as pessoas têm essa dúvida de, pô, só os grandes podem ter assessoria de imprensa? E de verdade, assim, eu seria hipócrita de falar que eu não gosto de cuidar de grande. Eu adoro o grande cliente, adoro, porque ele já tem o nome de mercado, ele sempre lança produto, ele tem uma história que sustenta toda a mídia. É muito legal fazer o grande e a gente chegou nesse momento de ter muitos clientes grandes na empresa. Mas a gente tem vários pequenos também com uma boa história para contar. A gente
já cuidou de clientes que, em termos de tamanho de mercado, ainda era muito pequeno, mas de ideia de produto, ideia de empreendedorismo, foi muito legal. A gente cuidou lá em Curitiba, se tornou um amigo meu também, uma empresa que chamava Ecobike Courier. Eles entraram com a gente quando eles estavam em Curitiba e em São Paulo. Basicamente era uma empresa que fazia entregas de bicicleta. Então você tira a moto, o motoboy, e coloca ciclistas para fazer as entregas. Então entra na pauta de sustentabilidade, entra numa pauta bem legal de marketing. Enfim, a gente trabalhou essa empresa. Eles saíram em todos os lugares possíveis. Capa de Valor Econômico, Jornal Nacional, Fantástico, tudo que vocês podem imaginar. O ROI deles era super alto, inclusive. E por que eles saíram? Porque eles eram gigantes? Não, porque a ideia era boa. Então, a ideia muda. Quando você chega com uma ideia legal para a mídia entende que aquela ideia é boa. Então, se o empreendedor vê que ele tem um negócio inovador, é o momento de ele ter assessoria de imprensa. Se a vida dele foi transformada pelo negócio, mas é até um negócio comum, mas ele transformou a vida dele pelo negócio, também tem pauta. Então, eu sempre falo, o nosso lance é contar boas histórias. Então, quando o empreendedor tem uma boa história, ele pode ter uma assessoria de imprensa. Tá. E legal, então vocês não aceitam clientes a partir de X. Chegou lá, bateu na porta da vida, se fizer sentido. A gente obviamente tem uma curadoria de quem entra ou não. Tem algumas perguntas que a gente faz, mas a gente precisa ver que aquele negócio ele não vai estar parado. Certo. Porque pode ser qualquer empresa, pode ser a maior empresa do Brasil. Se ela para, em algum momento alguém vai passar ela. Mas não precisa ter um X de faturamento, não precisa ter uma estrutura de marketing montada, nada. Não. Ele precisa ter uma boa ideia, ter boas histórias e contar sobre ele. Já teve gente que tem um negócio tradicional, no sentido de não tinha nada inovador, mas a história da pessoa era muito legal. Então, vocês já devem ter visto isso na mídia. Depois de falir 6 empresas, ele abriu um restaurante e hoje fatura 1,5 milhão. Geraldo Rufino, faliu 6 vezes quase. Exato. Então, assim... a história da pessoa pode virar mídia. Eu sempre falo, a mídia ela gosta de good news, de uma história que todo mundo vai gostar de ler. Eu esses dias fui impactado com uma notícia que era sobre como uma pessoa que trabalhava com cacau na Amazônia transformou a vida dela com cacau. Era super legal. Não era grande, não era uma coisa imensa, mas era uma história de transformação de vida. Isso é legal de se ler. Então, tem momentos e momentos para uma assessoria de imprensa, mas quem tem um produto bom, uma história boa, pode ter uma assessoria de imprensa. Muito bom, velho, muito bom. E é legal também que, só comentando nessa pincelada rápida, você tem uma startup também já para atender o cliente menor, né? Isso, que é a Cubo Mágico, que é uma empresa que a gente abriu há pouquíssimo tempo, já tem 2 clientes bem interessantes, porque o empreendedor sabe do que eu estou falando também. Chega um momento que a sua estrutura é cara. Você tem que ter aluguel, você tem que ter coordenador, você tem que ter coordenador geral, jurídico, marketing. Você cria uma estrutura muito grande. Isso encarece o preço. E aí eu me vi pensando nisso. Falei, pô, a gente continua com o mesmo propósito, a gente ainda é artesanal, mas talvez a gente criou um limitante que é o valor. E aí, olhando isso, a gente criou uma startup, a primeira startup de assessoria de imprensa no Brasil, que vai ser um humano, sempre um humano, mas usando tecnologia, usando uma plataforma que vai trazer BI, vai trazer dados de internet, vai trazer uma pesquisa muito clara do que está rolando legal naquele momento, mas que a gente vai conseguir ser mais democrática. Tem 3 pacotes a empresa, pacotes iniciais, que de fato um pequeno empreendedor com uma boa história pode com certeza entrar nessa empresa, que é para democratizar o mercado. Óbvio que a gente, como plataforma, a gente trabalha de um jeito um pouco diferente da Vira, mas ela funciona muito bem. E nessa empresa, o primeiro assessor que está lá, que é o Rafa, que virou um amigo meu, já trabalhou muitos anos na Vira e agora está na Cubo Mágico, é alguém que a gente confia muito. Então, a ideia dessa startup é ela ganhar o Brasil todo. Eu não tenho medo de ser ousado, tá? Nesse momento, eu acho que talvez ela se transforme na maior assessoria de imprensa do Brasil. E a gente quer trazer clientes do Brasil todo e a gente quer ter colaboradores no Brasil todo. Então, ela é muito para aquele estudante que acabou de se formar e quer empreender. Ele vai poder entrar numa empresa que ela vai mostrar para ele o caminho da assessoria de imprensa, mas ele vai ter que ter uma autogestão, porque a gente... eu não digo que é um Uber da assessoria de imprensa, mas a gente vai remunerar bem, com parte do que o cliente paga, uma boa porcentagem do que o cliente paga, e ele vai aprender, vai ter uma jornada para ele aprender. Perfeito. Então é a primeira vez que você está criando uma startup de assessoria de imprensa no Brasil. Legal, cara. Vai ter que voltar para comentar mais sobre Pô, isso. a Cubo Mágico daria um negócio super legal, cara. Tem que ser um EP só para Cubo Mágico. Porque dá para falar como a tecnologia ajuda na comunicação, cara. É muito legal. E já está aberta para novos clientes, então? Tá aberta, a gente fechou os 2 primeiros, a plataforma ainda não saiu, a gente tá na parte do UX agora, para quem não sabe é o desenho
do aplicativo que a gente está montando. Chuto que o aplicativo vai ficar pronto daqui uns 6, 7 meses, mas enquanto isso a gente está trabalhando de uma forma bem moderna, mas ainda não com a plataforma no ar. Mas ela já está funcionando, CNPJ, tudo bonitinho. Que legal, cara. Gui, obrigado mais uma vez pela sua presença, cara. Obrigado Baita mesmo, foi bate-papo. ótimo. Foi ótimo. E é isso. Muito, muito bom mesmo, cara. Muitas dúvidas que, assim, eu tenho aqui, qual que é o momento, por que que o empresário deve ter, a empresa tem que ter uma assessoria e você já explicou tudo pra gente aqui. Ó, Vini, tem momentos que a gente tem a conta da empresa e do empresário. São contas diferentes também. A gente pode depois falar sobre isso. Fazer os dois. Quem tiver dúvida, segue a gente, manda pergunta, a gente responde tudo. A gente é super aberto a tomar café, a conversar. Legal. Então venham visitar a gente que vai ser legal. Boa. Mais algum recado? É isso, agradecer o Gui, pessoal da Vira e todo mundo que nos acompanhou. É isso. Mais algum recado? Quero só mandar um abração para todo mundo da Vira. Hoje, se eu posso estar aqui nesse horário de tarde, para quem não sabe, a gente tá gravando. Pode contar que a gente tá gravando? Pode. A gente tá gravando, agora são 3h50 da tarde. Se eu tô aqui gravando com vocês é porque tem uma equipe muito potente, muito capaz lá na Vira. Então, agradecer cada um deles, que de fato é quem faz a mágica acontecer hoje. Eles são muito bons, eles conhecem absurdamente a assessoria de imprensa, então devo muito a eles também. Perfeito. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, deixar um joinha, o que for, interage aí, porque ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas, certo? Exatamente. Então é isso. Então, solta a vinheta, produção. Segunda-feira tem mais episódio, em breve mais novidade. Enfim, fique ligado no Instagram, @tudanegócio_podcast também. E é isso, tamo junto. Valeu, ó, dando um tchau ali, ó. Solta a vinheta aí, produção. Valeu, tchau, tchau.